E aí, nação rubro-negra, Thiago chegando e o Mengão em vitória importantíssima, no sufoco. O time não jogou bem, o time não foi bem hoje. Fica até o final que eu vou contar como foi a partida, mas antes de eu começar aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, bomba o like e ativa o sininho de notificação. O Flamengo já começou o jogo aí com a péssima notícia, a ausência aí do nosso jogador mais técnico, o cara que cria, que deixa na cara do gol, que também chuta bem de fora da área, que é o Arrascaeta. E isso transcorreu, né? Essa ausência do Arrascaeta no primeiro tempo, ele optou pelo Vitor Hugo. Gosto muito do Vitor, até tem espaço no time titular, mas para essa posição ali eu teria entrado ou com o Matheus França, que faz meia também, espeta pelas pontas, ou com o próprio Matheus Gonçalves. E faltou ali o Flamengo, que só criou boas chances mais no final do primeiro tempo. Eu achei o Gabigol embolando muito no meio com o Pedro e ficou faltando jogadas pelas laterais. Alguém para tabelar com Wesley, o Ayrton Lucas, com o Ayrton Lucas ali também, que chega bem, centra e sem jogada de fundo. E o Flamengo sem aquela marcação, pressão contra o Fluminense. É um tipo de jogo diferente que o Corinthians exerce, mas várias vezes tentou sair ali. E o time, tecnicamente, do Corinthians é inferior ao do Fluminense. E aí poderia ter feito essa, como eu falo, teia de aranha, marcação, pressão, já começando ali com o Pedro e com o Gabigol. O Corinthians tentou sair jogando assim algumas vezes com um tipo de qualidade lá atrás no começo de jogo. E aí, sem o Arrascaeta, ficou para o Gerson e Vitor Hugo a armação das jogadas. E ali os dois, o Gerson mal, não conseguindo a sequência nas jogadas, e o Vitor Hugo sumido. E os dois, ao mesmo tempo, não voltando para marcar. Aí, que tal diferencial? Quando se tem esses 4 homens de meio, o Everton Ribeiro ajuda. Agora, os dois sem voltar, o Corinthians criou alguma chance e eles não tendo efetividade ali na frente. E o Flamengo só foi chegar numa tabela ali com o Gabigol aos 18. E aí, como eu disse, no final do primeiro tempo, com o Thiago Maia, um chute de fora da área. Depois entrou novamente o Gabigol num facão, um belo chute ali. Em sequência, uma jogada individual do Vitor Hugo, sumido até então, bateu de direita no canto direito aí do Cássio, mas tal 0-0, não é um placar que o Flamengo pode sair empatado, é jogo para vencer, um jogo em casa, no Maracanã, um time muito, apesar da ausência do Arrascaeta, muito superior tecnicamente, consertar esses erros e também olhar aí para o banco, principalmente aí para uma opção de jogo com Cebolinha e esses dois Matheus, o Gonçalves ou o França que eu citei, que poderia ter começado a partida. Agora, se ele cismar com o Sampaoli, com esse com o patriotismo dele e colocar o Vidal, aí enfim, vai arrebentar com o time aí do Flamengo. E aí veio o segundo tempo e o Flamengo não manteve aquela pegada do fim do primeiro tempo, de pressionar, tentar o gol, e o Corinthians manteve ali o que fez durante o primeiro tempo, maior domínio, uma posse de bola, criando chances, o Santos falhando com saída, com bola nos pés, a gente sabe que não é forte dele. 7 minutos o Pedro sentiu,
Entrou o Cebolinha, né? Eu até havia pedido aí. E o Flamengo só foi chegar aos 12 com um chute de longa distância do Gabigol. E aos 17 ali, ele colocou o Vidal e colocou o Pulgar, que também sentiu. Esse excesso de sentir, de lesões, lembrando um pouco a época do Renato Gaúcho, preocupa. Só que eu não tiraria, eu não colocaria o Vidal. Eu poderia colocar o Vitor Hugo para volante e colocaria o Matheus França ou o Gonçalves, quando eu falei. Ou recuaria o Gerson para dar uma velocidade maior ali ao Flamengo, que estava com a transição lenta e os meias não aparecendo. E o Gabigol indo mais profundo, mas sem tendo tabela e cruzando excessivamente. Tem que caprichar no cruzamento para a gente ter um resultado maior na finalização. Aos 21, foi chegar ali exatamente com o Vidal, o Wesley rolou, o Gerson amaciou para ele, e o Vidal concluiu. Mas também é esse estilo de jogo do Vidal, que sobe muito, ocupa o espaço ali, mas não cria. Quando volta também, tá sempre um pouco atrasado. E o Flamengo rodeando, aí dominou, fez o que tem que fazer, um time superior, e o Corinthians lá com 10, 11 jogadores lá atrás, o Flamengo não conseguiu furar. Aí aos 37, ele colocou o Matheus Gonçalves e tirou o Vitor Hugo. O menino infelizmente não apareceu tanto, vejo muito futuro nele, é muito técnico, também muito bloqueio ali. E o Flamengo foi conseguir exatamente com o Cebolinha, o jogador que eu pedi um cruzamento, o Léo Pereira fez o gol da vitória, que nos colocou aí no G6, que é zona aí de classificação para pré-Libertadores. Uma vitória importante, mas que o Flamengo não foi bem no jogo, comemorando, mas sendo realista, que é um Flamengo que, se quiser brigar, não pode julgar isso, que jogou contra um time lá da zona do rebaixamento, que está mal, que precisa ter um sistema defensivo ali mais sólido, uma saída mais rápida e criar mais chances também quando o jogador de frente ali não tiver muito marcado, e essa circulação de sistema ofensivo. O Flamengo ainda teve uma chance também com o Léo Pereira aos 32 de falta. Feliz aí com a vitória, mas preocupado com a atuação do Flamengo contra a fraca equipe aí do Corinthians. Um forte abraço e saudações rubro-negras.